quarta-feira, 2 de abril, segunda edição do Dia, a gente vai mergulhar num tema um tanto perturbador hoje. A ascensão do, como chama, neofascismo e como isso impacta a democracia liberal globalmente. Para essa análise, a gente foi atrás de análises críticas, reportagens, olhou a perspectiva da ciência política e tem um ponto em comum em tudo. Uma ligação forte entre tecnologia digital, as figuras de poder nesse setor e esse novo tipo de autoritarismo que está surgindo. Parece que tem uma relação aí. A ideia é entender as características principais desse neofascismo do século XXI, né? O que ele significa para as sociedades democráticas. Como a gente se coloca diante disso? Essa é a grande questão, né? Entender o que a gente está enfrentando. Exatamente. E aí, olhando para o conjunto de fontes que a gente tem uma ideia central que une todas elas. Sim. Que é a ideia de um novo autoritarismo se formando através de uma aliança, digamos, perigosa, entre bilionários da tecnologia e ideologias de extrema-direita. Essa união é realmente preocupante. E eles usam o controle da informação, a manipulação emocional. Sim. Como ferramentas para desafiar a democracia liberal globalmente. E o alcance que eles têm com a tecnologia é algo que nunca vimos antes. E aí, as análises que a gente separou aqui apontam um cenário específico que facilita esse avanço. Não, certo. Tem uma percepção de que a democracia liberal falhou em garantir igualdade e justiça social. E isso meio que abre espaço para esse neofascismo. Cria um terreno fértil para esse tipo de discurso, né? A concentração de riqueza, a influência que bilionários têm em políticas públicas, a normalização do discurso de ódio. Exatamente, são sintomas dessa falha. E aí entra o alerta do Biden, do presidente dos Estados Unidos, né? Falando do perigo da oligarquia ultra rica e o enfraquecimento da democracia no país. Ele coloca o dedo na ferida, né? E aí, as fontes que a gente tem aqui se debruçam bastante sobre o papel dos bilionários da tecnologia. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Os figurões do Vale do Silício. O que chama atenção é que eles têm um poder que vai muito além do sucesso nos negócios. Sim. Eles têm poder político e cultural, influenciam países. Mas se tornaram atores globais, né? E aí o caso do Elon Musk é emblemático, né? Ele é um personagem controverso. As fontes mencionam o episódio da suposta saudação nazista que ele fez no evento nos Estados Unidos. E o apoio dele ao partido alemão, a AfD. Que é um partido de extrema direita. Então, junta tudo isso e sugere uma ideologia aí com nuances eugenistas, supremacistas. Ideologia perigosa. E aí tem um artigo do Brasil, de fato, o Eixo do Mal, que critica o poder das Big Techs, né? Certo. Fala que esse poder corporativo e restrito é uma ameaça à democracia. E coloca esses bilionários da tecnologia no centro dessa ameaça. E aí conecta com a questão da falha da democracia liberal, né? Esse poder concentrado pode piorar as desigualdades. Com certeza. E aí, a MIT Technology Review Brasil também entra nessa discussão e fala que as plataformas digitais, elas minam os processos democráticos. Elas têm um papel ativo nisso. Manipulando a informação, silenciando quem pensa diferente. Vendo boias, né? Criando um ambiente informacional distorcido. É como se a gente vivesse em realidades paralelas. E aí, o que tudo isso significa, né? Uma coisa que me chamou a atenção nas fontes é que o fascismo, ele tem uma face oculta, que atua na cultura, na subjetividade das pessoas. Molda a forma como a gente pensa. Essa ideologia promove a meritocracia, né? Como se o sucesso dependesse só do esforço individual. Ignorando as desigualdades, né? Ignorando as desigualdades estruturais, o racismo, o patriarcado, a exclusão histórica. É uma visão distorcida da realidade. Será que essa é a camisa parda do nosso tempo? É uma boa pergunta. Uma narrativa que parece justa, mas que esconde as injustiças, né? Essa é a grande armadilha. E aí, as políticas defendidas por figuras como o Musk, né, vão na linha de enfraquecer a proteção social, o estado de bem-estar social. Menos impostos para quem é mais rico. E menos programas sociais. E aí tem a exaltação do ambiente de trabalho super exploratório. O trabalho com um fim em si mesmo. E o foco total no lucro. Uma visão bem individualista. E aí,
fontes também falam de como o neofascismo se fortalece na identificação e exclusão de inimigos, né? Sim, isso é uma característica marcante. E aí tem um paralelo interessante entre os alvos históricos do fascismo, né? Judeus, comunistas, homossexuais. E os alvos de hoje, imigrantes, nordestinos, a comunidade LGBTQ+, feministas. Petistas, ambientalistas, artistas, intelectuais. Essa ideologia precisa de um inimigo para se manter. É nós contra eles. E aí tem um impacto disso na mídia tradicional, né? Uhum. As plataformas digitais, elas se apresentam como espaços de livre expressão. Mas, ao mesmo tempo, elas atuam como tribunais algorítmicos. Controlando o que a gente vê. Silenciando a discordância, amplificando o discurso de ódio. E tudo isso de forma muito sutil. E aí entra a visão do professor Eugênio Bucci, que é fundamental aqui. Ele fala de uma reconfiguração da esfera pública, onde empresas como X, Meta, Google viram mediadoras de disputas políticas. Sem nenhuma responsabilidade, né? Sem responsabilidade, sem transparência. Quem fiscaliza essas empresas? E aí o país também tem um artigo, Silicon Valley Quer Governar, denunciando essa tentativa dos magnatas do Vale do Silício de ter poder político, né? Usar a tecnologia para controlar opiniões, decisões. E aí a gente junta isso com o alerta do Biden sobre a oligarquia. Os pontos se conectam. E o Jacobin Brasil, no artigo, não existe um bilionário que presta. Certo. Critica a imprensa tradicional por muitas vezes ignorar as violações democráticas dessas elites, né? E alerta para a formação de uma oligarquia que controla a economia e o futuro político. E aí, juntando tudo, surge a imagem de uma nova forma de fascismo, que atua enfraquecendo as instituições, controlando a informação, acumulando a riqueza, precarizando a vida. Normalizando o ódio. E ele se adapta aos contextos locais, né? Sim, ele se reinventa. E a sensação de crise é real, né? A gente sente isso no ar. E as análises mostram isso como um chamado para resistir. Uma nova era de barbárie. Disfarçada de eficiência, de meritocracia. Essa é a grande ilusão. E aí a importância da ação coletiva, né? Na conscientização. De entender o que está acontecendo. De não cair nas armadilhas. E a história mostra que o fascismo se reinventa, né? Se a gente não lutar contra ele. A gente tem que defender a dignidade humana, a justiça social, a democracia. Essa é a nossa responsabilidade. E aí a gente tem que fazer uma escolha, né? Entre civilização e barbárie. E o tempo está passando. A gente precisa agir. E a gente precisa entender e combater essas questões, né? Com certeza. E aí fica a pergunta. Quais são as novas camisas pardas, os tanques nas ruas, esse neofascismo digital? Como a gente identifica e resiste a isso no dia a dia? Essa é a questão. Pavcast volta amanhã com mais discussões importantes. Isso aí. Lembrando, Pavcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia.